E atenção galera, CPC, se liga, porque estamos no ar com mais um CPC Resolve. E resolve mesmo, vai resolver também as suas dúvidas em relação ao que foi o Enem de 2019. Portanto, eu e a equipe do CPC, os outros colegas professores, estamos aqui justamente para tirar as suas dúvidas sobre essas questões que são importantes você revê-las, você estudá-las, tá certo? Então vamos valorizar o CPC Resolve e vamos juntos para a questão de número 33. E olha só, pessoal, a questão de número 33 é um texto de um escritor conhecidíssimo do realismo naturalismo, o escritor de uma obra só. Eu estou falando do Raul Pompeia. Sim, aquele autor da obra de difícil classificação, o Ateneu. Obra que impera entre o simbolismo, naturalismo e também o impressionismo. Aqui é um texto, né, é uma prosa poética do Raul Pompeia, porque você sabe que pode você utilizar a poesia dentro da prosa, é natural, tá certo? E mais uma vez, o que eu e todos os outros professores estamos aqui falando, batendo na mesma tecla, é importante que você veja, que você analise o enunciado. E olha, a questão de número 33, gente, a resposta está ali, ó, implícita nesse enunciado. Vamos ler o enunciado, vamos para o texto e vamos retornar para as questões. Veja bem o que a questão de número 33 pede. Reconhecido pela linguagem impressionista, aí ele faz menção ao Ateneu, tá certo? Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética, em que se observa. Essa prosa poética é o texto, ali da questão 33. Vamos lá. Veja o que é que o enunciado pede, galera CPC, galera esperta do CPC. Reconhecido pela linguagem impressionista. O que que a gente vai observar aqui? Vamos lá. Galera CPC vai ler juntamente comigo. Inverno, inverno, inverno. Tristes nevoeiros frios, negrumes da longa treva boreal. Descampado de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos, através da cidade de catedrais e túmulos de cristal na planície, fantasmas que a miragem povoam e animam. Tudo isto, decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível que passa como vento. Tudo isto é o frio inverno da vida. Há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma dos lugares onde a natureza dorme por meses à espera do sol ávaro que não vem. Eita, e aí você tem toda a pegada impressionista, toda aquele processo do vago, aquele processo transcendental e até por muitas vezes, espiritual e até nefando e até crepuscular, tá certo? Vejamos novamente o que é que o enunciado pede. Vamos lá, galerinha CPC, força! Reconhecido pela linguagem impressionista, o texto deixou claro o impressionismo, as divagações, a abstração, todo aquele processo espiritual, toda aquela coisa crepuscular, algo nerfando, pode parar algo ruim, tá aí. Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética em que se observa. Veja, imprecisão no sentido dos vocábulos. Gente, já começa errado. Imprecisão que nada. A precisão aqui nos vocábulos são aqui primordiais para causar toda essa atmosfera nebulosa. Viu? Então, não pode ser a letra A. Descarta a letra A.
A letra B diz dramaticidade com elemento expressivo. Gente, não existe dramaticidade. Só eu, o Wagner, que dramatizou o texto para vocês. Mas não tem a dramaticidade como elemento expressivo. É um outro elemento expressivo que ele já coloca no enunciado aqui, ó. Reconhecido pela linguagem. Viu? Olha aí a dica. E aí vamos para a letra C. Subjetividade em oposição à verossemelhança. Não, pelo contrário, existe muita verossemelhança. E a gente percebe quando ele vai descrevendo toda aquela paisagem. A letra D diz valorização da imagem com efeito persuasivo. Gente, valorização da imagem. Aqui a imagem ela não está sendo valorizada. O que está sendo valorizado é o quê? Reconhecido pela linguagem impressionista. Ele está falando da linguagem. A linguagem aqui é a coisa mais importante nesse texto. Porque a letra, né? A letra E, que é a certa, diz plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. Cara, ele já disse logo, é impressionismo. O impressionismo também flerta ali com o simbolismo e vice-versa. E traz justamente, né, nessa característica, não pode esquecer, a musicalidade. O impressionismo, ele traz essa cadência melódica. Essa cadência melódica, ela está ali povoada na plasticidade desses verbos. Veja como ele traz, né, aquela coisa muito da musicalidade do impressionismo, colocada também no simbolismo, mas ele traz isso quando a gente fala, por exemplo, das aliterações, repetições, né, contínuas de consoantes numa mesma frase, assonâncias também. Eu vou provar isso aqui para você. Olha só, tristes nevoeiros frios, negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, para lá do horizonte. Então você já percebe na entrada do texto, cara, que é a letra E, plasticidade verbal vinculado à cadência melódica puxada pela musicalidade, aliterações e assonâncias. Então, CPC resolve, não resolve? Até a próxima. E aí, pessoal, CPC Resolve Enem 2019, professor Alexandro, mais uma questão de filosofia para a gente brincar. Dessa vez, nós temos aqui uma questão que trata do Kant. E, curiosamente, essa questão é uma questão rara, né? Dificilmente a gente vê uma assim, ela traz ao mesmo tempo as explicações, as teorias do Kant sobre o imperativo categórico, que diz respeito à sua crítica da razão prática, e a teoria do conhecimento, que está lá na crítica da razão pura. Então, ao mesmo tempo, nós temos dois pontos fundamentais da teoria kantiana que sempre aparecem nos vestibulares. A questão da moral, que faz referência ao imperativo categórico, e a questão do conhecimento, que faz referência à Revolução Copernicana e a crença no conhecimento do fenômeno e nunca da coisa como ela realmente é. Aí nós temos aí os dois textos, né? O primeiro texto do Kant, extraído da Crítica da Razão Prática, onde ele diz: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. O texto 2, do Fontella, diz: duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Repetindo, duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. E aí, o comando da questão é bem claro, né? Ele diz: existe uma releitura que é feita no segundo texto, onde o poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Está claro para você: céu estrelado sobre mim e lei moral em mim, vira dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Dito isso, o autor nos coloca as alternativas, né? O que é a inversão que é feita pelo poeta sobre a famosa frase do Kant, tá? Antes de vocês pensarem aqui na resposta, eu coloquei algumas dicas para vocês. Tem aqui a imagem do Kant, né? Nascimento e morte. Como ele está falando do céu estrelado acima de mim, eu coloquei aqui uma obra que eu gosto muito, que é A Noite Estrelada, do Van Gogh, né? Então,
E os dois conceitos que vão nos ajudar. O conceito 1 diz: conhecemos o fenômeno, ou seja, o mundo como se apresenta ao sujeito. Né? Nesse ponto, ele está se referindo ao céu estrelado. É o fenômeno, é aquilo que eu percebo. E 2, o imperativo categórico, o dever, é uma construção interna do sujeito, um monólogo. Aí eu estou falando da lei que existe dentro de mim. Certo, pessoal? Então, os dois pontos que são apresentados: o conhecimento como fenômeno e o imperativo categórico, o dever, a norma moral, a deontologia como uma construção interna do sujeito. E aí, obviamente, que a nossa alternativa correta tem que ser interioridade da norma e fenomenalidade, fenomenalidade do mundo. Tá claro, né? No tópico 2, o imperativo categórico, o dever, a norma interna do sujeito, que está descrita aqui como interioridade da norma, e a fenomenalidade do mundo. O que nós conhecemos no mundo? O fenômeno. Não conhecemos as coisas como são, mas apenas como elas se apresentam a mim. É nisso que consiste a famosa Revolução Copernicana em Kant. Para Kant, a moral é baseada na racionalidade humana, que determina as ações a partir do imperativo categórico, desenvolvido na subjetividade do indivíduo, né? Primeiro ponto. E sobre a impossibilidade de conhecer as coisas como realmente são, nos resta o conhecimento dos fenômenos. Abraço, gente. Até o próximo encontro. Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez para o quadro CPC Resolve. Professor Vitor Veras, de Biologia. E hoje iremos resolver mais uma questão do Enem 2019. Tá ok? Vem comigo. Questão de número 123, galera. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. Olha aí, ó, césio 137 e estrôncio 90. A maior contribuição dos radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares. Opa, olha aqui, ó, o estrôncio se acumula nos organismos vivos e em cadeias alimentares. E em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio. Veja bem, pessoal. Substituir quem? Ó, o cálcio. Então, aqui, ó, cálcio, Ca mais 2. Pessoal, percebam. Primeiro, se ele se acumula nos seres vivos e nas cadeias alimentares, aqui você tem um direcionamento. O que? A parte de ecologia, tá certo? Por exemplo, quando um material não biodegradável é introduzido ao longo da cadeia alimentar, este tende a se acumular nos últimos níveis tróficos. É chamado de magnificação trófica ou biomagnificação, tema recorrente no Enem. Mas aqui você pode observar também um detalhe. Se o estrôncio, ao se acumular nos seres vivos e nas cadeias, ele substitui o cálcio, então você vai ter aqui uma analogia, não é isso? Daí essa semelhança em participar de equilíbrios com carbonato, substituindo o cálcio. Ao entrar na cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Então, primeiro, tecido, resultado, eu estou sendo cobrado aqui na parte de histologia. E observe, ele quer predominantemente. Gente, lógico que o cálcio está presente em todos esses tecidos. Agora, veja bem, tecido cartilaginoso. O principal componente da matriz cartilaginosa
seria o ácido hialurônico. Então, a cartilagem é resistente, porém flexível, tá ok? Então, servindo de suporte para tecidos moles. E agora você vem, tecido sanguíneo, para que eu quero cálcio aí? Coagulação sanguínea é indispensável, agregação plaquetária, não é isso? Tecido muscular, pessoal. O cálcio se faz necessário para a contração muscular, a fibra muscular. E a questão do tecido nervoso, ele também é necessário no que diz respeito à condução dos estímulos nervosos. Em especial, ele está associado à liberação de vesículas com liberação de neurotransmissores, tá ok? E, por último, tecido ósseo. Vamos lá. Gente, observe, a matriz óssea, ela é na realidade composta por duas frações. A porção inorgânica, também chamada de matriz mineral, tá ok? E a porção orgânica, também chamada de matriz proteica. Quando se fala nessa matriz proteica, o principal constituinte são proteínas ou glicoproteínas. Destas, o principal é colágeno, colágeno tipo 1. Já a parte inorgânica, ela é composta por vários sais, em especial cálcio e fosfato. Eles se encontram na forma, gente, de cristais. Então, esses cristais de cálcio e fosfato, eles adquirem um aspecto muito semelhante à hidroxiapatita. E você tem em menor quantidade potássio, magnésio, citrato, sódio, bicarbonato, como estão vendo aí. Beleza? E aí você tem um simples experimento. Se você pegar um osso de galinha, como sugere aqui, nosso material, e colocar ele numa solução diluída, por exemplo, de ácido acético. Como é diluído e ácido acético é fraco, essas reações vão ser mais lentas. Mas o que você observa? O ácido reage com a matriz inorgânica ou mineral. Então, ele vai reagir com a questão dos sais. Ao retirar os sais que garantem essa resistência, observe o resultado final. O osso fica flexível, porque restou apenas a matriz orgânica, proteica, rica em colágeno. E aí você observa que no tecido ósseo nós temos o quê? 3 grupos celulares principais. Quem? Os osteoblastos, tá aqui, que são as células jovens, produtoras, de que, professor? Da parte orgânica. Geralmente, esses osteoclastos se encontram em uma lacuna, que cabe uma única célula. Uma vez que esse osteoclasto sintetizou essa matriz, ele fica aprisionado e passa agora a ser chamado de osteócito, que garante o quê? Mineralização dessa matriz. Digamos, uma célula adulta permanente. Por fim, muito cobrado nos vestibulares na questão de aparelhos ortodônticos, nós temos os osteoclastos, células gigantes que funcionam como se fossem macrófagos, tá ok? Secretando íons, por exemplo, H+, deixando o conteúdo ali ácido, e que fazem a remodelação óssea, o que justifica o uso de aparelhos ortodônticos, beleza? E aí, galera, lembrando que quanto à estrutura, nós temos 2 tipos. O tecido ósseo compacto. Note que esse tecido ele está mais aqui, nessa região periférica do osso. E nós temos o osso esponjoso, tá ok? Que estaria aqui, nessa porção mais central. Apesar de visualmente serem estruturas distintas, se percebe que quanto à origem embrionária, esse tecido tem a mesma origem. Então, eles não diferem, tá ok? Quanto à sua origem. E aí, galera, respondendo então nossa pergunta, esse estrôncio vai predominar em qual tecido? Lembrando mais uma vez que ele vem substituindo quem? O cálcio. Nosso gabarito, tecido o quê? Ósseo, moçada.
Espero que tenham compreendido. Até o próximo encontro. Valeu, moçada! Olá galera, professor Giancarlos mais uma vez no CPC Resolve, fazendo com vocês agora a questão de número 168, Enem 2019, prova azul. Vamos para o que diz a questão. A questão diz o seguinte: uma empresa tem diversos funcionários, um deles é o gerente que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas, cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia de trabalho. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais para que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por: letra A, Y igual a 80x mais 920, letra B, Y é igual a 80x mais 1.000, letra C, Y é igual a 80x mais 1080, letra D, Y é igual a 160x mais 840 e por final, letra E, Y igual a 160x mais 1.000. Gente, perceba que é uma questão de função do primeiro grau. O que é que eu vou fazer, pessoal? Essa questão ela está relacionando justamente o quê? A quantidade de pessoas e gastos. Se você prestar atenção, gente, ele diz que tem um total de quantos funcionários? Um total de X funcionários. X funcionários, está aqui, X funcionários. Desses X funcionários, pessoal, vai ter quantos gerentes? Vai ter um gerente, concorda comigo, pessoal? Somente um gerente. E os demais serão o que, galera? Os demais serão o que? Diaristas. Aqui, diaristas. Ora, professor, se tem X funcionários e um gerente, vai ter o que? X menos um diarista. Concorda comigo, galera? Então, o que é que você tem que prestar atenção aqui, gente? Agora eu vou fazer a relação de gastos. Ele chama isso de Y. Ora, pessoal, quanto é o salário de um gerente? O salário de um gerente é o que? R$1.000. Bacana, gente? Quanto é o salário do diarista? O diarista recebe R$80 por dia, porém trabalha 2 dias por semana. Correto, gente? Então, logo aqui, ele vai receber o quê? Vai receber um total de 2 vezes 80. Um total de quanto, gente? De 160. Beleza, pessoal? Isso é o valor de quê? Do diarista. Aqui, do diarista, né, gente? Ele quer saber o que a empresa gasta semanalmente, tá, pessoal? Então, vamos aqui, gente. Como é que eu faço? Eu vou pegar a quantia total de gerentes, que é 1. Multiplico pelo salário dele, R$1.000. Mais a quantia total de diaristas, X menos 1. E multiplico pelo que ele ganha, que vai ser o quê? 160. Logo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 1 vezes 1.000, que é 1.000. E vou fazer a distributiva, que vai ficar o quê? 160x menos 160. De boa? Então, logo o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 160x mais 840. De boa? Isso aqui vai estar em que alternativa, pessoal? Isso aqui vai estar justamente na letra D. Beleza, pessoal? Bacana? Tamo juntos, galera.